Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar com língua portuguesa, falando um pouquinho mais sobre o gênero textual fábula. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje comentando sobre o fato de que o ser humano, desde sempre, é encantado por histórias. E o gênero fábula, ele é muito rico na medida que ele é um texto curto e que traz como seus principais personagens sempre animais que dialogam, conversam entre si. A palavra fábula, ela vem de origem latina e ela significa história, jogo ou narrativa. Dentre as suas principais características, nós vamos ter uma narração em terceira pessoa, onde o narrador ele nos conta o que acontece na história e ele não participa ativamente como narrador personagem, apenas como aquele que nos conta todo o enredo. A história é formada sempre por um protagonista, que é o personagem principal, por um antagonista, que é aquele que vai fazer oposição dentro da história, e também por coadjuvantes, que são os personagens que estão envolvidos, mas que não são os principais dentro de toda a fábula. Outra característica é o antropomorfismo. Nada mais é do que aquela situação onde os animais adquirem características humanas. Temos aqui uma das mais famosas, que é da tartaruga e da lebre, onde elas estão correndo numa maratona e a tartaruga acaba vencendo a lebre. Outra característica importantíssima dentro das fábulas é o seu caráter moral. Então, toda fábula, ao final, vai trazer uma pequena mensagem, um pequeno ensinamento, que vai dizer respeito a vários itens. Pode ser ética, pode ser uma crítica política, pode falar sobre questões de amizade, de gentileza, de honestidade. E essa é uma maneira que foi encontrada lá no passado de se criticar muitas vezes coisas que aconteciam na sociedade. Como já dito, as fábulas são bem antigas e vêm da tradição oral, mas um dos primeiros autores que se tem conhecimento surgiu na Grécia Antiga, na região onde vocês podem observar aqui no mapa chamado de Trácia, se chamava Êxopo. Êxopo era um escravo que viveu na Trácia e que foi liberto pelo seu dono chamado Xanto, exatamente por conta da sua habilidade em contar histórias. Então isso levou inclusive ele à liberdade. Êxopo deixou inúmeras histórias e as que nós conhecemos até hoje se dão, em sua maioria, graças a um autor francês que nasceu em 1621 chamado La Fontaine. La Fontaine ele viveu muitos anos dedicado à escrita dos contos de Êxopo. Ele levou cerca de 26 anos para conseguir compilar um livro com todas as fábulas conhecidas. Outro autor, agora brasileiro, extremamente importante pela questão das fábulas e que também reescreveu fábulas de Êxopo e de La Fontaine, é Monteiro Lobato, que inclusive criou todo um universo de fábula própria, a partir do momento que ele cria o Sítio do Pica-Pau Amarelo, no qual também inclui personagens que dialogam entre si. Outros dois textos que têm alguma semelhança, mas que ainda assim nós queremos destacar as diferenças, são as parábolas e os apólogos. Parábolas são aqueles textos bíblicos que trazem pessoas como personagens, e eles se limitam, apesar do caráter moral e sempre do ensinamento que nos passa, a tratar de questões reais. Já os apólogos também trazem a questão moral, porém, normalmente os personagens são objetos. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam o canal, deixem seu like, se inscrevam e até nossa próxima aula.